Salve, pessoal. Então, mais um videozinho para vocês. Como eu falei para vocês, a gente vai ter aqui mais dois ainda. Eu vou fazer esse de contratualismo, já vou fazer o próximo e vou deixar aí para vocês. Vou deixar as pastinhas organizadas aí para essa semana, tá? O negócio é o seguinte, então. Eu vou começar a falar agora do Hobbes. Eu vou tentar falar da forma mais orgânica e mais suave possível, né? E lógico, tentando manter aí meia horinha. Daí eu vou fazer um sobre Locke e Rousseau para vocês e aí seguimos com com as leituras das teorias contemporâneas da justiça, tá? Então vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês aqui? Veja, eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente aqui do que eu fiz nas aulas síncronas, para tentar dar uma organização diferente, facilitar um pouco a vida de vocês. Eu tinha dito para vocês, nas aulas síncronas, que o Hobbes pertencia a uma movimentação muito específica de autores, e que essa movimentação muito específica fazia com que ele pertencesse, com que ele tivesse uma preocupação cientificizante, ou seja, de produção de ciência, né, diante do pensamento medieval. Um crítico muito forte da escolástica, né, apesar de ter estudado sob o regime da escolástica, o Hobbes ele tentou produzir, a partir de bases empíricas, uma leitura sobre o comportamento humano, partindo do princípio aristotélico de que para governar é preciso conhecer as condições operacionais da alma humana. E aí, em virtude disso, ele começa então uma exploração que ele entende ser empírica. Claro, notem que a gente está muito no começo do exercício dessas técnicas que a gente descreveu ali na sessão de epistemologia, no vídeo de epistemologia. Então, o que ele considera empirismo, nós já não consideraríamos como algo lá tão científico assim, né? A gente já consideraria que precisou de muitos reparos, né? Já atravessou muita coisa, a gente hoje já trabalha com outras expectativas, com outros universos de exploração da ciência, né? Mesmo assim, o Hobbes ele começa a criar uma perspectiva, ele começa a criar uma visão de mundo, e essa visão de mundo, ela arquiteta para nós, ela desenha para nós, em alguma medida, um, 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 uma aparência geral de Estado e uma aparência geral de um processo civilizatório. Tá? Esse processo civilizatório vai levar a gente à constituição daquilo que nós chamamos de contratualismo. Até aqui eu estou basicamente seguindo a pauta, né? Estou basicamente seguindo mais ou menos o que eu coloquei para vocês nas sessões presenciais não síncronas, né? Mas tem uma diferença, tem algo que eu gostaria de frisar de antemão, já que os dois vídeos vão sair em conjunto aqui, né? Eles vão trabalhar em conjunto. Tem uma observação que eu acho importante fazer e ela vai explicar por que eu pus velho contratualismo na primeira sentença ali. Velho contratualismo diz respeito mais especificamente a esse contratualismo que foi gerido, né, e foi construído pelo Hobbes e pelo Grotius num período da história, né, correspondente à defesa, à arquitetura do absolutismo e, em outra medida, ao diálogo de determinadas empreitadas privadas, a partir do Grotius, com esse poder absoluto dos monarcas, dos reis, né? Esse contratualismo ele é chamado de velho contratualismo por uma razão, né? Quando o Rousseau restabelece as relações de leitura do mundo e da sociedade, ele vai dizer que esse contratualismo ele sofreu, digamos assim, ele apresenta muitos retrocessos e, por conta desses retrocessos, ele deve ser revisto. Ele chama esse contratualismo de velho contratualismo, ou chama esse contrato social de velho contrato social, né? E aí ele vai fazer uma nova proposta, que é a proposta que nós temos hoje, digamos assim, a proposta que da qual nós mais nos aproximamos com os neocontratualismos, tá? Que são já os contratualismos revistos da nossa época, né? Então a gente está aqui dentro do velho contrato social. Como é que o velho contrato social foi arquitetado, foi montado pelo Hobbes? O Hobbes ele teve uma visão muito vertical, digamos assim, de como ele queria criticar o pensamento medieval. E ele recupera duas grandes premissas em duas grandes teorias. A primeira dessas grandes teorias aqui é a teoria nominalista. Vou começar pelo nominalismo. O que a teoria nominalista diz? O nominalismo ele tentou resolver uma discussão medieval, não vou entrar aqui em detalhes, né, que não vem ao caso, mas ele tenta resolver um debate medieval sobre o que significa a condição essencial das coisas e o que significa a sua nomeação, e como esse vínculo vai ser produzido dentro de uma determinada estrutura linguística. A teoria nominalista, nesse sentido, ela estabelece que toda linguagem é formada por nomes, e tudo que aparece na linguagem é nome de alguma coisa, por assim dizer, né? Tudo nomeia, enuncia algo, certo? Nomear e enunciar são jogos diferentes, aqui eu vou emprestar o termo,
ainda que não da forma mais precisa sobre a filosofia da linguagem. E a teoria nominalista, ela nesse sentido opera, ela relaciona, digamos assim, a ideia de que nós temos que estabelecer, de que nós temos que promover uma centralização de toda a nossa linguagem em operações, ligando nomes a nomes e usando essas operações para estabelecer a relação entre esses nomes. Ele vai colocar quatro operações fundamentais: a soma e a subtração, a divisão e a multiplicação. Então, por exemplo, quando eu começo a criar conjuntos e falo Rafael, esse e os alunos, eu estou somando. Quando eu digo assim, o corpo de professores da UP menos o Rafael, estou diminuindo. Quando eu falo na UP, nós temos alguns grupos diferentes: professores de direito, professores de relações internacionais, professores de arquitetura. Isso é divisão. E quando eu falo assim, olha, nós todos, né, nós todos aqui poderíamos estar agora, né, nós todos travamos relações diferentes se estivermos em Curitiba ou em Salvador. Isso também é uma multiplicação, essas alternativas demonstram multiplicação de relações. Só para dar exemplos muito bobos aqui, na realidade tem outras formas da gente ler isso, né? Mas o Hobbes ele entende que tudo aquilo que pode ser colocado dentro da linguagem vai se encaixar nessa fórmula, né, de nomes e relações, nomes e operações. Tá, mas onde é que ele quer chegar com isso? Veja, as coisas que têm nomes são sempre coisas concretas, coisas que podem ser extraídas ou obtidas da experiência. E essas coisas que podem ser obtidas da experiência, elas vão se consolidando e aparecendo através da repetição. Tá? Essas coisas vão ser facilmente identificadas por aquilo que o Hobbes chama de imaginações. Imaginações são pensamentos, né? Existem imaginações que tangenciam elementos concretos, né, que são as imaginações que nós usamos para produzir ciência, e imaginações que ele chama de livres, que podem ser despertas, então o nosso imaginário, ou podem ser adormecidas, os nossos sonhos. Tá? Para ele interessam as imaginações vinculadas a objetos concretos, que são as que vão produzir ciência. Essas vão dar nomes reais e concisos para coisas realmente existentes, visíveis na repetição das experiências. Segundo ponto que ele vai colocar para nós agora é tentar entender quais são as causas da ação humana. E como a ação humana pode ser definida nesse sentido a partir da repetição de certos fatores que fazem com que um ser humano se sinta estimulado para agir ou perseguir certos interesses. E o que ele constata de forma mais imediata é que as emoções fazem com que os seres humanos ajam. Onde não há investimento emocional, o ser humano não tem essa iniciativa para agir na visão do Hobbes, por assim dizer. Note, contudo, que o conceito de emoção para Hobbes é mais amplo do que ele é para nós. Emoção para Hobbes, na realidade, está mais vinculado àquilo que o psicanalista chamaria de pulsões. Envolve, evidentemente, todas as tonalidades emocionais que nós já conhecemos, né? Mas está mais ligado a um lastreamento, a um lastro propriamente dito, de valores e estruturas pulsionais. Como assim pulsionais? A pulsão basicamente é aquilo que determina uma energia afetiva, grosseiramente falando. Tá? Então, nós investimos energia sobre uma determinada coisa, porque nós temos basicamente um impulso interior que está canalizando essa energia, né, essa energia vital, que o Freud vai chamar, por exemplo, de libido. Né? Então, a pulsão, ela, na realidade, é um fator, ela é uma explosão que canaliza essa libido. Basicamente, o que é a emoção? A emoção ela é a canalização de certas forças, de certa energia afetiva que vai ser depositada sobre circunstâncias ou relações. Aí nós chamamos isso de emoção a depender do ângulo, do fator, do jeito da gente investir afetividade. Tá? Então seria basicamente isso. Veja que tem algo muito psicanalítico de fato aí. A gente está falando muito do desejo, muito da pulsão e muito da libido. Tá? Tá misturando um pouco dos três. Né? Veja, a teoria emotivista, ela vai dizer, basicamente, qualquer teoria emotivista vai dizer isso para nós, que nós estamos sempre investidos de emoções e que nossas emoções impulsionam as nossas ações, gerando sentido para elas. Né? O emotivismo hobbesiano ele é bastante específico. Ele vai dizer assim, tá, lógico que o ser humano age motivado por emoções, mas o que estrutura uma emoção? Ele vai se perguntar. E ele vai partir de um pressuposto muito fundamental e muito específico. Ele vai dizer para nós o seguinte: emoções, elas são fundamentadas, elas são desenhadas ao redor de umas certas fórmulas. E essas fórmulas envolvem quatro elementos que se opõem em duplas, em pares: o bem e o mal, a individualidade e a coletividade. E aí ele vai começar a construir emoções com base nesses elementos. Né? Então ele vai, por exemplo, dizer para nós que nós temos, por exemplo, o amor como sendo essa aproximação de outro para lhe causar um bem. Né?
mais ou menos como eu aqui com a Sofia. Agora a Sofia está se comunicando com os cães do bairro aqui, né? Está se comunicando com os cães da vizinhança. Eu estou aqui brincando com ela. É uma aproximação para ele fazer um agrado, né? Então é para ele fazer um bem. Isso é um gesto amoroso, né? A gente se aproxima daquilo que ama para fazer um bem para esse outro, né? O que nós podemos chamar, por exemplo, de ódio? Ódio é justamente aquilo que nós temos, né? É buscar através de formas destrutivas o mal do outro. Então, é investir para fazer mal para o outro. Percebem? Então, a gente tem várias fórmulas desse tipo. Tem 4 que são mais importantes, porque aí o Hobbes cerca essas 4 dizendo essas aqui se relacionam em como o indivíduo se enxerga como indivíduo diante de sua sociedade, como ele enxerga a sociedade dele diante da sua própria individualidade. Então, essas 4 são mais importantes que as outras, vão ter uma influência mais pesada, talvez, na maneira como nós lemos o mundo. Parou de latir agora, acho que ela ficou entediada, chateada com o fato de eu ter feito carinho nela aqui. Se sentiu tolhida. A ideia não era essa, não era tirar de você a tua liberdade de comunicação. Enfim, o que acontece? Nós podemos combinar, por exemplo, relações individuais e coletivas dizendo o que você privilegia mais, o seu bem ou o bem da comunidade, os dois, o que acontece aí? Ele vai dizer assim, uma pessoa pode querer o seu próprio bem e pode querer o bem da comunidade ao mesmo tempo. Então, eu, por exemplo, trabalho para o meu bem, mas trabalho para o bem dos meus também. Eu quero fazer meu trabalho melhor para oferecer aulas melhores para os meus alunos, para oferecer uma contribuição melhor para a minha sociedade, para ser um ser humano melhor, mas ao mesmo tempo eu quero meu bem também, né? Eu quero poder colocar comida no prato, eu quero poder ter um teto sobre a cabeça. Isso é chamado de generosidade. Tá? Do lado da generosidade pode existir a ideia de você, de repente, sofrer um mal para fazer um bem. Né? Se aceitar sofrer um mal para fazer um bem. Então, mal para si, bem para a sociedade, bem para a sua comunidade. Então, por exemplo, eu posso, de repente, aceitar entregar meu prato de comida para pessoas que passam fome. Eu posso, por exemplo, aceitar tirar do meu bolso para oferecer para outra, tirar do meu bolso, perder confortos, perder interesses, às vezes parar de perseguir certas ambições para que outro possa ter as suas necessidades supridas. E isso a gente chama de altruísmo. Tá? Então, o autossacrifício, né? O altruísmo. Pode ser que eu queira também, aceite fazer mal para o outro, querendo o meu bem. Pode ser que eu pense exatamente no contrário. Para eu ter o meu conforto, eu sacrifico inclusive o conforto e as necessidades do outro. Isso o Hobbes chama de egoísmo. Né? E aí pode ser que eu queira o mal do outro e aceite sofrer um mal para isso. Pode ser que eu esteja com tanta raiva, tão cego de raiva ou alguma coisa do gênero, que para prejudicar os outros eu aceite sofrer um mal. Então, por exemplo, quando eu vou lá, amarro bombas no meu corpo e quero explodir uma repartição pública. Né? Não, é uma hipótese, por favor. Tá? Quando uma pessoa faz isso, evidentemente ela está cega por alguma circunstância, ódio, pela sua ignorância, e o Hobbes chama isso de tolice. Ele vai dizer que o tolo é que faz isso. Então, o que acontece? Esse movimento que está acontecendo aqui, ele está mostrando 4 posturas que um indivíduo pode ter diante da sua sociedade, querendo o bem ou o mal da sociedade e relacionando esse bem ou mal com o seu próprio bem ou com o seu próprio mal. Essa estrutura, esse desenho que está colocado aqui, vai mostrar os grandes comportamentos que dizem respeito à nossa leitura de uma vida coletiva. E é aí que o Hobbes queria chegar. Né? O contratualismo dele, nesse sentido, é exatamente esse ponto central em que nós nos relacionamos com uma coletividade e nessa relação trabalhamos também os nossos interesses ou equilibramos os nossos interesses. Esse movimento todo que está acontecendo, portanto, ele está na base daquilo que nós vamos chamar de contrato social. E nós já vamos chegar lá. O que acaba acontecendo em cima dessas emoções? Hobbes vai dizer assim, olha, as nossas emoções, elas estão configuradas para evidentemente motivar as nossas ações. A experiência nos diz, contudo, que dentre essa coleção de várias emoções, tem uma que é mais comum. Ele vai dizer assim, na minha experiência, o que eu mais vi foi as pessoas agirem de forma egoísta. Então é interessantíssimo, porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele não está dizendo para nós que as pessoas são más por natureza, ele está dizendo para nós, na verdade, que as pessoas são egoístas por natureza. E esse egoísmo fundamental estabelece, nesse sentido, para nós, uma relação um pouco mais ampla. Ele vai dizer assim, não adianta uma pessoa querer governar ignorando esse sentimento fundamental, esse sentimento terrível que é o egoísmo. A pessoa tem que entender que o ser humano tende a agir de forma egoísta. E a partir dessa compreensão vai começar a trabalhar o egoísmo contra ele próprio.
Percebem? Então, o que que isso significa em determinada medida? Significa que a pessoa que vai governar, ela conhece a operacionalidade da alma e sabe que as pessoas, em geral, vão tender a agir de forma egoística. O que que ela faz, então? Ela começa a trabalhar o egoísmo no sentido de construir uma relação comunitária possível. E como ela vai fazer isso? A ideia é que nós tenhamos, dentro desse contexto, mecanismos humanos que nos permitam, de alguma maneira, canalizar ou refrear determinadas emoções. O primeiro desses mecanismos é chamado sabedoria, né? A sabedoria, ela não vai ser entendida como uma virtude. Eu coloquei aqui separado sabedoria e virtude. O que que a sabedoria faz, né? Se até o fim da Idade Média a sabedoria era uma representação viva das circunstâncias que de alguma maneira dizem respeito à virtude interior, o conhecimento metafísico, a elevação individual e coletiva, o escambau 4, aqui a sabedoria passa a ser, na realidade, um mecanismo eminentemente prático. Ela tem como função central, ela tem como operação central o depositar do indivíduo sobre relações materiais e a possibilidade de lhe apresentar soluções para problemas materiais. Mais do que isso, com uma largura um pouquinho maior, a sabedoria ela representa um dispositivo interno que permite a esse indivíduo a detecção dos estados emocionais emergentes nele e também permite a canalização desses estados emocionais para fins produtivos, refreando emoções destrutivas e permitindo que outras tantas sejam cultivadas no sentido de aglutinar, agregar para essa experiência ambiental que envolve tanto coisas quanto pessoas. Em outras palavras, a sabedoria ela se derrama em duas grandes frentes, né? Além desse primeiro momento que é o reconhecimento e a identidade das coisas que estão no mundo dadas na experiência. Representa nesse sentido, por um lado, a possibilidade de encaixar o indivíduo em uma posição precisa no mundo, quer dizer, do indivíduo conhecer o seu lugar, saber que deve obedecer o seu monarca, saber que deve respeitar as leis, saber que deve agir segundo essas circunstâncias por conta do benefício que isso gera, e por outro lado, representa uma construção gradual da disciplina do indivíduo. Disciplina essa que vai permitir a ele compassar, alinhar e arrematar, de certa maneira, a constituição das emoções. Segundo ponto, no entanto, é a construção da virtude. A virtude, que foi entendida até o final da Idade Média como o atingimento do estado mais elevado de um indivíduo em determinado aspecto da vida, então, por exemplo, a sabedoria como virtude, a prudência como virtude, a fortitude como virtude, a fé como virtude, a justiça como virtude, todos esses elementos eles poderiam ser atingidos num estado máximo, virtus, né, o ponto mais elevado, ou poderiam tender a esse ponto mais elevado. Talvez ele fosse impossível, como diriam os pensadores medievais, quando vão falar mais especificamente sobre a questão da virtude de Deus, né? Mas o fato é que o indivíduo poderia, nesse sentido, perseguir isso através de hábitos, né? Aqui a virtude, na realidade, ela é uma representação específica dessa tendência para buscar a melhoria, uma melhoria que é construída através do hábito. Veja que nós não temos tipos de virtude, elas são a virtude enquanto conceito é esvaziada de conteúdo, ela não é gênero de vários elementos, como a sabedoria, a coragem, etc, etc, etc. Essas são emoções, né? A virtude, na realidade, ela é o espaço de refino emocional. E ela não representa, portanto, ser mais corajoso, mas colocar as emoções nos seus lugares e momentos certos, né? A virtude é o lugar de desenvolvimento central dos bons hábitos, né? Se a sabedoria implanta a ideia de disciplina, a virtude vai integrar os bons hábitos. Percebe? Então, a virtude, na realidade, significa isso, agir para construir um bem para si e para os outros, agir no sentido de gerar esses bens, né? Ela é separada dessas emoções. E dentre todas as emoções que são derivadas, tem duas que vão ser muito, mas muito importantes agora para a constituição desse modelo social e dessa comunicação entre indivíduo e sociedade, e que vão, portanto, dar ao indivíduo essa necessidade, esse instrumento, essa ferramenta de busca constante, de busca crescente de determinados elementos que dizem respeito mais especificamente a uma vida comunitária saudável. E esses elementos são a honradez e a justiça. Primeiro ponto, Hobbes fala, olha, a justiça ela não está constituída, como nós tendemos a pensar, como uma qualidade ou um adjetivo presente em um indivíduo. O indivíduo não é justo. Uma pessoa não pode ser justa porque a justiça ela é entendida pelo contratualista enquanto equidade. Nós fizemos em algumas das turmas uma discussão sobre o conceito de equidade. O que é a equidade?
A equidade ela é representada como uma oferta de condições adequadas para igualar condições concretas, materiais, empíricas. E aí fica claro por que a equidade passa a contrastar, passa a ser qualidade mais definidora da justiça aqui, ao contrário da antiguidade e da Idade Média, que enxergavam a justiça como sendo a expressão de uma verdade ontológica mais profunda, um dar a cada um o que é seu. Veja que, em grande medida, elas estão em polos contrários. Se eu dou a cada um o que é seu, basicamente eu vou ter como resultado uma disposição desigual de recursos em um determinado meio, em uma determinada sociedade. Por outro lado, se eu determino a possibilidade de uma equidade, de um plano de equidade, ele estabelece em determinada medida a oferta de recursos de modo que os resultados atingidos sejam resultados equilibrados entre indivíduos, mesmo que eles partam de condições diferentes ou o que lhes cabe inicialmente seja muito distinto. Mesmo que as capacidades de trabalho, as condições de vida desses indivíduos sejam muito distintas. Eu tenho que oferecer mais ou menos um mesmo plano para que exista mais ou menos um resultado parelho. Ele pode adotar vários critérios aí. Não significa que todo mundo precise ganhar a mesma coisa, todo mundo precise ter acesso aos mesmos recursos, ter o mesmo tipo de vida ou acesso aos mesmos confortos. Significa que todo mundo precisa alcançar um espaço de oportunidades iguais nesse momento da modernidade, por exemplo. Tá? Então, essa significação, essa aparência, essa emergência, ela está colocada aqui em Hobbes de modo a estabelecer a justiça como uma relação entre duas, três, quatro, cinco grandezas diferentes. Elas têm que ser equilibradas. Percebem? Como é uma relação de equilíbrio, não tem como eu ser justo, porque isso significaria equilibrar grandezas distintas dentro de mim. E não há isso em mim, não há grandezas distintas que me façam, pelo menos na leitura do Hobbes, buscar um equilíbrio. Né? Não é assim que o ser humano funciona. Ele é movido por emoções e ele age. E não tem 3, 4, 5 emoções em graus diferentes que tenham que ser equilibradas. Né? Existe o ser humano e suas emoções. Então, se ele age de modo a gerar esse equilíbrio fora dele mesmo, é porque ele enxergou que havia um desequilíbrio e ele resolveu retesar, uniformizar as relações. E nessa uniformização ele encontrou um comportamento que é chamado de comportamento honrado, que significa alinhar a sua própria, alinhar-se às expectativas geradas diante das palavras que você depõe e diante da aparência pública que você construiu, grosseiramente falando. Tá? Então, a honradez é o comportamento daquele que se alinha, que se iguala àquilo que ele aparenta ser em sociedade, aquilo que ele deve ser. Ele é fiel à sua própria palavra, fiel às suas convicções, fiel aos seus juramentos. Isso é honradez. Então, ele vê uma situação de injustiça, ele tenta justificá-la porque ele é fiel a certos princípios e ele é sincero para estabelecer e determinar, para externalizar o desequilíbrio e injustiça que ali existe e tentar reparar essa injustiça. Claro? Então, é mais ou menos essa a ideia. Diante de todas essas configurações, resta apenas uma grande questão: tentar buscar agora o equilíbrio dentre essas expectativas sociais. E a primeira grande questão é essa: nós todos somos egoístas por natureza. E se todos somos egoístas por natureza, o que oferece a prerrogativa para que uns tenham o que querem e outros não? A rigor, nada. Né? Só que nós vamos buscar ser dessa forma, e esse é o grande problema. De modo que nós precisamos exercer a sabedoria para construir um mecanismo que permita o equilíbrio dessas relações egoístas. E aí nós começamos a perceber o seguinte: como egoístas que somos, queremos vantagem, e querendo vantagem, somos levados então a buscar os meios mais eficazes para conseguir o que precisamos para sobreviver ou o que queremos. O meio mais eficaz nesse sentido é não lutar contra todo mundo, né, como o nosso estado natural atestaria, segundo Hobbes. Por sermos egoístas, lutamos uns contra os outros, em uma guerra de todos contra todos, para obtermos o que queremos. Por isso predamos uns aos outros. Por isso somos lobos para nossos pares. E ele fala assim: não é assim que devemos agir. Se nós formos espertos, perceberemos que, ao nos ligarmos em relações com outras pessoas, ganhamos força e temos uma capacidade maior de conquistar aquilo que precisamos para sobreviver. De modo que pactos, primeira lei do direito natural, são elementos que já trazem, nesse sentido, pela própria lógica do egoísmo, um equilíbrio, uma certa equanimidade nas relações egoístas. Claro que pactos são fugazes, eu posso forjá-los hoje e eles desaparecem amanhã segundo interesses mais prementes, segundo interesses mais pesados, segundo apetites egoísticos demais. Então, nós precisamos de elementos que estabilizem essa relação egoísta. Esses elementos surgem na forma de juramentos,
que vão determinar o comportamento honrado com fidelização a essas palavras. Um juramento, portanto, dá perenidade a um pacto, faz com que ele persista através dos tempos e não possa ser traído. Claro que pactos são isolados, peças isoladas diante de determinadas ambições ou expectativas, diante de determinados objetivos ou alvos. Esses juramentos, portanto, esses pactos, perdão, vão aparecer em várias ocasiões e por vários motivos e vão demandar vários juramentos diferentes. Cruzando vários pactos e juramentos, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de cláusulas, e essas cláusulas vão aparecer num grande mecanismo que nós vamos chamar de contrato social. O contrato social é, portanto, uma soma de pactos e juramentos estabelecidos e desenhados para harmonizar vários interesses que precisam persistir e continuar, de modo que nós não nos lancemos eventualmente uns contra os outros, apesar das alianças que traçamos, causando prejuízo onde antes não deveria haver prejuízo nenhum. Tá? Então, essa harmonização é chamada aí de contrato social. O contrato social, evidentemente, ele se desdobra por tantas outras regras, né? Ele vai exigir, por exemplo, que nós passemos, então, a respeitar o patrimônio uns dos outros, os objetos, as coisas que nós agregamos para que nós pudéssemos satisfazer nossas necessidades e nossas próprias demandas. Para além disso, nós vamos começar a ter outros elementos possíveis, elementos esses que vão aparecendo em progressão e que vão construindo mecanismos, vão construindo peças que, a rigor, vão permitir a gente, por exemplo, legar esses elementos dentro de uma cadeia de relações previamente estabelecidas. Então, respeitar, por exemplo, as relações matrimoniais que forjam a família também é necessário, respeitar também a relação de sucessão e, por isso, respeitar cadeias hereditárias. E assim, essas leis vão se alargando cada vez mais. Nós sabemos, contudo, que, eventualmente, o comportamento egoístico vai fazer com que alguma pessoa ache que leva mais vantagem rompendo os laços do contrato social quando outros não rompem. E essa pessoa agora precisa sofrer algum tipo de sanção. Do contrário, o contrato vai se desmanchando, já que todas as vezes que uma pessoa age em oposição a esse contrato, não acontece nada com ela, outros também vão começar a entender que deve existir vantagem, o que é equânime, que as pessoas possam atacar e desrespeitar esse contrato de modo a atenderem às suas próprias necessidades. Assim, é preciso que essa pessoa seja julgada. Só que, como as relações do contrato aparecem segundo os interesses individuais, quando um igual vai julgar o parceiro que rompeu o contrato, pode ser que ele exerça certos interesses na condenação. Então, por exemplo, tem interesse no patrimônio daquela pessoa, tem interesse porque aquela pessoa é uma rival em vê-la expulsa das relações do contrato social e assim por diante. Desse modo, é preciso ter alguém que venha fazer esse juízo, alguém que não pertença ao contrato e não seja um aspas signatário desse contrato hipotético. Uma força externa que seja neutra, que seja imparcial, né? Não é a mesma coisa, mas vou usar aqui como se fosse a mesma coisa os termos, que seja basicamente imparcial e que nessa imparcialidade seja capaz de julgar sem ter qualquer tendência. Essa figura que entra em um acordo com os próprios contratantes é a figura do monarca. E nesse sentido também ela deve seguir algumas regras, também ela deve estabelecer ali nesse jogo relacional algumas regras. Primeiro, é evidente que o monarca não vai ter interesse em nenhum tipo de relação, em nenhum tipo de desafogar ou resolução desse conflito. Segundo, o monarca tem que ser respeitado em todas as suas decisões, do contrário, o julgamento não funciona. Terceiro, o monarca não é e nunca vai ser participante do contrato social, porque isso envenenaria as suas decisões. E quarto, o monarca não pode ser desobedecido. Nesse sentido, o monarca ele toma das mãos das pessoas, elas oferecem gratuitamente, segundo o dizer do Hobbes, né, a possibilidade delas resolverem, pelo uso da força, os seus dilemas. E o monarca passa a monopolizar o uso da força. E também passa a ser o único capaz de julgar os acontecimentos em uma determinada sociedade. Em virtude disso, seu poder supremo permite a ele impedir, inclusive, que o uso da força seja feito. E se alguém usa a força para tentar fazer justiça com as próprias mãos, também o monarca vai punir essa pessoa, porque isso é um rompimento dos laços que estão sendo forjados. O monarca, como eu disse, não pode ser desobedecido em instância nenhuma. Isso significa que a desobediência civil é impossível para Hobbes. E se ela acontecer, a gente está tratando de um crime de lesa-majestade. De fato, a lesa-majestade é a pior coisa que pode acontecer, porque ela não só ataca o monarca, julgador do contrato, como fere o contrato social como um todo. É dela que surge a figura do fora da lei. O indivíduo que fere qualquer parte do contrato social, principalmente aquela que diz respeito ao monarca, automaticamente é extraído desse contrato social,
Se você fere as leis, então já não deve mais, se você as despreza, e se as despreza, não pode exigir a sua proteção. O que significa que o monarca tem liberdade para punir do jeito que ele quer. E tradicionalmente essas punições foram as mais escabrosas possíveis, porque elas não viam limites, não havia nenhuma limitação de direitos na leitura hobbesiana. Notem que isso vai mudar com Locke, né? O Hobbes, portanto, entende que o monarca ele tem essa prerrogativa, e muitas vezes essa prerrogativa foi exercida para que, a título exemplar, o agressor mostrasse para outras pessoas a grande, imensa desvantagem em ofender, em romper os laços do contrato social. Percebem? Então seria mais ou menos esse o desenho que nós temos aqui. A única coisa que o monarca não pode fazer em hipótese alguma é pedir, segundo o intérprete determina, que um indivíduo tire a sua própria vida, porque isso significa desperdiçar esse recurso que serve a rigor ao contrato social. Notem também que o desrespeitar de qualquer norma do contrato social é também um desrespeitar do monarca, que se torna expressão viva desse contrato. O monarca, segundo o próprio Hobbes no Leviatã, ele é um deus terreno, tem plenos poderes e não pode ser ofendido dessa forma. Existe toda uma crítica posterior que eu coloquei para vocês na sessão síncrona, que o Agamben faz. Em virtude desse raciocínio, aquele que fere o contrato social é alçado a essa esfera do deus terreno. Ele acaba de se tornar matável, mas não sacrificável, ou seja, ele passa por uma espécie de aspas ritual, e esse ritual faz com que ele se torne coisa alienada, sacra, para esse deus terreno. E essa coisa alienada por deus terreno pode ser movida, destruída, consumida e alienada pelo deus terreno. Percebem? Por isso ele se torna matável. Mas não vai passar por um novo sacrifício, porque um novo ritual de sacrifício significaria a reintegração desse indivíduo ao contrato social. Então ele é extraído, mas nunca reintegrado. O Agamben fala que a mentalidade hobbesiana foi largamente utilizada nos regimes totalitaristas do século XX, principalmente no regime nazista, que atacou de forma inclemente os judeus e que, por conta desse processo predatório, mostrou que poderia sacrificar uma vez essas pessoas e torná-las matáveis e não sacrificáveis, tornando seus corpos disponíveis para o abuso, para o trabalho excessivo, para a escravidão, para o castigo e para a destruição. Né? Por isso, Hobbes acaba sendo visto, muitas vezes, nas condições excepcionais do Estado de hoje, nos regimes, né, nas zonas, esferas de Estado de exceção, mesmo em Estados constitucionais, né, mas dentro do regime de exceção nesses Estados, e também acaba sendo pesadamente criticado por seu lastro das relações de poder e por demonstrar uma crueldade, uma ausência de limites absolutas. Beleza, galera? Isso é o Hobbes numa casca de nós. Eu já estou chegando em meia hora, então eu vou cortar o vídeo aqui, pois eu vou voltar com um novo vídeo para vocês falando sobre esse segundo ciclo do contratualismo, que começa ali com as críticas que o Locke estabelece ao Robert Filmer, né, nos, nos, no, 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 nos dois tratados sobre sobre as formas de governo, né, e, perdão, nos dois volumes do Tratado sobre as duas formas de governo, né, e no Rousseau, que vai falar especificamente desse novo contrato social, né, que é o que a gente vai ver logo antes de entrar nas novas teorias da justiça. Beleza, galera? É isso aí, eu vou deixar vocês com esse videozinho que daqui a pouquinho vai aparecer aí para vocês e nós vamos conversando na sequência. Beleza? Por favor, cuidem-se, vamos conversando, tirem as dúvidas que precisarem, Deus abençoe. Até mais.